Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Boas Novas Brasil Especial Retrospectiva 2014. Nesta edição, você vai acompanhar o que aconteceu de mais importante nos meses de julho, agosto e setembro. A tragédia do voo MH17 derrubado na Ucrânia, matando centenas de passageiros. A promessa de paz entre Israel e Palestina e a morte do candidato à presidência Eduardo Campos. E para começar, o Brasil teve uma grande decepção na Copa do Mundo. Uma goleada para a Alemanha acabou com o sonho de apagar o trauma de 1950. Aqui no Brasil, a seleção encarou a Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo e venceu o duelo por 2-1. Mas a comemoração não foi completa. Em uma jogada violenta, o craque Neymar sofreu uma lesão na coluna e teve de abandonar a competição. Eu poderia estar de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar num lance que num momento tão importante da minha carreira e acabar sofrendo, mas faz parte, aconteceu e vida que segue. Bora. Fora dos campos, um escândalo de corrupção. A polícia do Rio de Janeiro acusou a Match Service, empresa terceirizada da FIFA, de revenda ilegal de ingressos. Um dos diretores da empresa, o britânico Raymond Whelan, chegou a ser preso. A prisão de Whelan durou menos de 12 horas. Ele foi encontrado na tarde de ontem hospedado neste hotel, na zona sul da cidade. Com ele foram apreendidos 100 ingressos para os jogos. Quando foi liberado na madrugada de hoje, ele voltou a se hospedar neste hotel. Segundo as investigações, a Match Service vendia ingressos destinados a dirigentes e convidados por preços muito superiores aos estabelecidos pela FIFA, como a Polícia Civil confirmou em escutas telefônicas. Os ingressos eram administrados pelo empresário franco-argelino Mamadou Lamine Fontana, que também chegou a ser detido. Fora do país, um forte terremoto matou 5 pessoas na Guatemala e no México. O tremor provocou rachaduras em edifícios, deslizamentos de terra e o corte no fornecimento de energia e até as comunicações em algumas cidades, deixando comunidades isoladas. O sismo de magnitude 6,9 graus foi registrado em São Marcos, perto da fronteira entre os dois países. No Japão, foi o tufão Neoguri que causou estragos em diversas regiões do país, além de deixar 3 mortos. Pelo menos 500 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Aqui no Brasil, uma grande decepção na Copa do Mundo. Nem a chuva me atrapalha, nem a chuva, tem capa, tudo se dá um jeito. Gol da Alemanha! Ai, meu Deus, não acredito. A seleção entrou em campo otimista, mas viu seu sonho destruído com uma goleada. 7-1 para a Alemanha e rostos incrédulos daqueles que acompanharam o jogo pela televisão. Rostos que pareciam não acreditar no que tinha acontecido. A goleada da Alemanha em cima da seleção brasileira pegou milhões de brasileiros de surpresa. Um dia para ser apagado da memória. Ninguém acreditava que podia acontecer uma coisa dessa. É absurdo. O time está desorganizado. Eles não sabem o que fazer, um batendo cabeça um com o outro. E agora é ir para casa e chorar, né? Fazer o quê? Ninguém esperava esse resultado. E agora é trabalhar em cima disso lá, nós da comissão técnica, junto com os jogadores, para estarmos recuperados, pelo menos animicamente, para o jogo que vamos jogar com alguém, o vencedor, com o perdedor do jogo de amanhã. A seleção brasileira restou uma melancólica disputa do terceiro lugar contra a Holanda. Mas o que poderia ser uma despedida com dignidade se mostrou mais um vexame. 3-0 Holanda. Torcedores decepcionados. Humilhação demais, é de 7-1. Agora vai perder, perder o terceiro lugar ainda de 3-0, pelo amor de Deus. Pô, era melhor ter perdido para a Colômbia ou para o Chile
do que chegar e fazer isso. É muito feio, pô. E o Brasil se despediu da Copa com mais uma goleada. E o sentimento entre os brasileiros foi de decepção. Agora resta esperar por 2018 para o tão sonhado hexacampeonato. E a festa ficou por conta dos estrangeiros. Na grande final, a Alemanha venceu a Argentina com um gol na prorrogação, para a festa da torcida europeia no entorno do Maracanã. Depois de um segundo tempo dificílimo, com fortes emoções no segundo tempo da prorrogação, a Alemanha fez um gol que garantiu seu tetracampeonato. E a festa não foi só dos alemães, foi também de muitos brasileiros. Apesar do vexame dentro de campo, fora dele, o governo brasileiro considerou a organização do evento um sucesso. Nós não teríamos aeroportos, nós não teríamos, mais do que não ter aeroportos, também não teríamos a capacidade de receber milhões e milhões de turistas, milhões e milhões de pessoas que, vindo de outras partes do Brasil ou de outras partes do mundo, vinham aqui desfrutar a Copa. Na CBF, a promessa de renovação levou a entidade a contratar o ex-goleiro Gilmar para o cargo de coordenador técnico de seleções. Gilmar assumiu o cargo prometendo muita pesquisa de campo. Ele também afirmou que o foco das seleções será o trabalho coletivo e descartou a contratação de um técnico estrangeiro. Eu acho que o momento é a gente olhar para casa aqui e buscar alguém que tenha esse conhecimento muito grande, até porque o tempo que a gente tem nesse momento não é tão grande assim, nós temos que definir isso logo. Dias depois, o ex-jogador Dunga voltava para o cargo que ocupou 8 anos atrás, na campanha da Copa de 2006. Na volta à seleção, Dunga diz que vai ter muito trabalho pela frente, mas com 3 ingredientes que para ele são essenciais: talento, trabalho e planejamento, ele vai preparar a seleção para obter os resultados esperados para a Copa de 2018. Eu não vou vender um sonho, é uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não. Nós já fomos os melhores. Nós temos que resgatar novamente essa capacidade. Na Rússia, uma tragédia. O descarrilamento de uma composição do metrô de Moscou deixou 16 mortos e mais de 100 feridos. O acidente aconteceu no horário de pico e foi provocado por uma queda brusca de energia. Enquanto isso, o Brasil sediava mais um grande evento, mas esse da economia. A cúpula do BRICS, grupo formado pelos emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reuniu em Fortaleza, no Ceará, e, entre outros acordos, decidiu criar o Banco do Desenvolvimento do grupo, com sede em Xangai e fundo de 100 bilhões de dólares. Na época, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o Banco dos BRICS seria uma das maiores instituições multilaterais de financiamento do desenvolvimento do mundo. Na Ucrânia, rebeldes pró-Rússia derrubaram um avião civil da Malaysia Airlines. O voo MH17, que fazia a rota Amsterdã e Kuala Lumpur, transportava 298 pessoas, a maioria holandeses. Todos morreram. Os insurgentes afirmaram que a ação foi um acidente, mas o caso agravou ainda mais a crise na Ucrânia. No Rio, 2 policiais detiveram 3 jovens acusados de cometer assaltos no centro da cidade. Uma rotina, até que os PMs decidiram levar os jovens para o Morro do Sumaré e executá-los no local. 2 foram baleados, um morreu e o outro sobreviveu. O terceiro foi liberado sob ameaças. O caso revoltou a opinião pública. Em Recife, Pernambuco, o Brasil perdia um de seus maiores artistas. Após sofrer um acidente vascular cerebral, morria aos 87 anos o escritor, dramaturgo e poeta paraibano Ariano Suassuna. Depois do intervalo, o processo de paz entre Israel e Palestina. E a morte trágica do candidato à presidência Eduardo Campos.